aí, família, vamos lá. Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem informado. Olha só. Sabe, esse aqui é aquele tipo de vídeo, sabe quando os países estão com fiofó na mão? Literalmente. Pois é, esse aqui é o tipo de vídeo, tá? Por quê? São matérias que vão tentar mostrar que os países estão tentando fazer alguma coisa para remediar alguma merda que eles fizeram. Tá? Então vamos lá. Olha só. Primeira matéria. Reunião de ministros da Economia e do Comércio do Japão, China e Coreia do Norte. Para a China estar no mês, já sabe que ela está com o fiofó na mão, né? Porque geralmente ela não faz parte disso. Por que disso? Igual aqui pro lado da Ásia, muita gente desconhece, mas existe o ASEAN, tá? Que é um grande tratado de livre comércio. Tá? Se não for o maior do mundo, é um dos maiores. E a China está tentando entrar ali, porque toda vez que ela entra, ela faz bico, ela faz, desculpa o termo, tá? Ela faz com doce. Aí os tratados com ela não dão certo. Então eles fizeram o ASEAN aqui e a China ficou meio que de lado ali. Ela tá como membro, mas membro temporário, tá? Não tá com aquele membro fixo ali como ela queria. Porque toda vez que ela começa a fechar o tratado, aí acontece alguma coisa de geopolítica, ela faz com doce. Aí ela, não quero isso, não quero aquilo, vou boicotar isso, boicotar aquilo. Como eu já falei em outros vídeos, como aconteceu com o Brasil já, ela boicotando o Brasil já. Aí o povo, não, deixa esse povo de fora. Aí agora tá tentando entrar de novo, tá? Aqui só que nesse tratado aqui é só Japão e Coreia do Sul, juntamente com a China. Então vamos ver até quando isso vai dar certo, né? Essa daqui é bacana. Ó, Jornal dos Estados Unidos. O Dodge pressiona aliados para arcar com custos maiores para impedir a invasão chinesa de Taiwan. Então já sabe que o Trump não quer ajudar. Tá? Só que quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia postado uma matéria falando que dependendo do Trump ia sair fora do Japão. Ia parar de ajudar ou ia tirar as tropas americanas. Não dava para saber, né? Porque ficou uma, como é que fala assim, eles soltaram uma matéria que dava para interpretar de várias formas, tá? Então ficou um troço assim meio ambíguo ali, né? Mas saiu essa matéria e eu trouxe aqui pro canal. E esse tipo de coisa aqui é o que já reforça, porque a terceira matéria, olha só, reunião de ministros de defesa do Japão e Estados Unidos concorda em fortalecer ainda mais as capacidades de dissuasão em resposta à aliança Japão e Estados Unidos contra a China. Então o pessoal já percebeu a cagada que eles fizeram, tá? Porque se eles começarem a boicotar o Japão nessa parte, eles não têm a quem se apegar mais pro lado da Ásia, porque o Japão aqui é o único país basicamente que deu essa abertura para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra. Se os Estados Unidos perder essa abertura, meu, acabou. Aí a China monta de cavalinho, tá? Aí nessa brincadeira toda os Estados Unidos percebeu o tamanho da burrada que eles fizeram e mandaram representante para cá, tá? Para poder tentar, como é que fala assim, o secretário da defesa dos Estados Unidos aqui para poder tentar remediar essa situação. Então você vê que às vezes, você vê que o governo Trump ele não está tão forte como ele pensa. Por causa das cagadas. Tanto que o Trump, ele achou que ele fosse fazer as coisas, não iria ter retaliações. E está tendo retaliações. E nessas retaliações que está tendo, é que os Estados Unidos vai começar a afundar. Tá? Porque a coisa não vai sair da forma que ele quer ali. E nisso não vai arrecadar da forma que ele estava querendo arrecadar. Tá? Então, né? Como é que você disse? Porque ele vai ter perdas, e muitas perdas, né? Então vamos começar aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Para você ficar muito bem informado, tá? Do que está acontecendo. Por que eu quis trazer isso aqui, negócio da China, do Japão e Coreia do Sul? Porque isso aqui é praticamente geopolítica. Então já dá para você ter uma ideia que os 3 países estão com o fiofó na mão em relação ao Trump. E eles querem melhorar, como é que se diz, o seu comércio. Porque eles sabem que os 3 países estão perigando. Como o Trump já falou, que a Hyundai vai abrir uma grande fábrica para lá. Na última coletiva de imprensa, como eu já havia avisado, eu assisti a coletiva de imprensa, o Trump avisou que a Honda vai abrir uma grande fábrica para lá.
Então o que acontece? Todos esses carros que seriam exportados, montados na Coreia do Sul e no Japão e mandados para lá, não vão ter mais, porque eles vão ser montados lá. Então os empregos aqui no Japão vão diminuir. Só que eles têm que dar um jeito das automobilísticas continuarem girando. Então o que acontece? Com esse tratado de livre comércio entre os três aqui, pode ser que segure um pouco a onda. Não vai ser muito, tá? Porque os maiores parceiros comerciais são os Estados Unidos e China. China tá no bico do corvo. Tá? Não tem como falar que não tá. A China tá no bico do corvo, como é que você diz? Japonês, que expressão é essa? Você sabe que corvo come restos. Corvo, ele come carcaça. China tá assim. Tá? A China tá no bico do corvo ali. Porque você vê que trouxe uma matéria falando que o Xi Jinping está pedindo que eles invistam ali de forma agressiva na China. Por quê? Para geração de emprego. Para poder girar a economia. Porque se não tiver emprego, como é que o povo tem dinheiro para gastar dinheiro? Para poder entrar dinheiro para impostos e etc. Para o governo não tem. E a China está passando uma parte de desemprego muito grande. A China está passando por deflação. Daqui a pouco vai aparecer algum doido falando que não. É só estudar geopolítica, só acompanhar o que tem lá. Como tem aparecido nos outros vídeos. É umas coisas bem doidas, né? Mas, continuando aqui. Então eu vou trazer isso aqui já para você ter uma ideia. Tanto que saiu até na mídia japonesa. Mídia que eu falo assim, televisiva. Ó.保護主義によって世界経済が不安定化することを懸念する意見や貿易の安定性を求める意見などが出されました。会合の後発表された共同声明では WTO 世界貿易機関のルールに基づいた多角的な貿易体制を引き続き支持することや2012年に始まった日中間の FTA 自由貿易協定の交渉を加速させることなどで合意したとしています。武藤経済産業大臣は米国の関税につきましては、各国の関心がも高くですね、売買会において情報交換を行った自由主義を徹底して、国際的な Olha só, e o ar tá seco. 47% de umidade só. O ideal é estar 70%. Então você já imaginou, né? Ó, 16 graus, tá um frio da peste também. Tá bom, né? Vamos lá. Uma reunião de ministros da economia e comércio do Japão, China e Coreia do Sul foi realizada pela primeira vez, né, nos últimos 5 anos. Com o governo Trump nos Estados Unidos, que vem impondo uma série de medidas tarifárias, preocupações sobre o protecionismo foram expressas na reunião. E os 3 países concordaram em continuar a apoiar um sistema comercial baseado na Organização Mundial do Comércio. Então esse tratado entre os 3 países vai basicamente responder às regras da OMC. Tá? Vai seguir as regras da OMC. Vamos ver até quando, porque a China adora dar uma mijada para trás, tá? A China tá cheia de exemplos por aí. Você vê que ela tá causando briga com a Austrália e outros países nessa parte de importação e exportação. A primeira reunião dos ministros da Economia e Comércio do Japão, China e Coreia do Sul, em aproximadamente 5 anos, foi realizada em Seul, na Coreia do Sul, tá? Com a presença do ministro da Economia do Japão, Muto, aquele que tomou um nãozão na cara nos Estados Unidos. Durante a reunião foram expressas preocupações de que o protecionismo desestabilizaria, tá, a economia global, bem como apelos por estabilidade comercial. Isso é fato. Tá? Isso aí com certeza, igual países que estavam começando a crescer, os Estados Unidos dá aquela boicotada, diminui seu PIB, então para de crescer. Então para de ter investimentos no país, etc. E nisso, só em vez de crescer, ele só vai regredindo. É tenso pra caramba. Tá, mas é aquela velha história. Agora é a política americana. Então,
que dá para fazer? Não dá para fazer muita coisa. É aquilo que o Trump quer, é aquilo. Então, se você não quer seguir aquilo que o Trump quer, você tem que procurar outros parceiros comerciais. É isso que eu venho falando aqui no canal o tempo todo. Tá? Não quer seguir o que o Trump fala? Meu, troca de parceiro comercial. Foi o que o Japão não fez na época que ele deveria ter feito. Aí agora ele está correndo atrás disso. Precisou a água bater na bunda para fazer um troço desse. Tá? Mas você vê que o calo teve que doer em muitos para o povo tomar consciência. É aquela velha história. O povo que não tem visão de futuro, só vive no presente, pro presente, para o presente, se lasca. Em uma declaração conjunta emitida após a reunião, os líderes concordaram em continuar apoiando o sistema de comércio multilateral baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e acelerar as negociações sobre um acordo de livre comércio entre o Japão, China e Coreia do Sul, que começou em 2012. Então você vê que em 2012 os caras começaram isso e até hoje não fizeram. Por que não fizeram? China começa com aquele cu doce. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo, isso aqui, que não sei o que, não vai. Aí daqui a pouco vem a Coreia do Sul. Ah, o Japão lesou a Coreia do Sul, nós queremos indenização, nós queremos indenização, nós queremos indenização. Como estava anos atrás. É nisso, meu, parte de política vai tudo pro saco. Então você vê por causa de cu doce. Essa parte de indenização do Japão já foi paga há muito tempo. Tá? Mas a Coreia do Sul, gananciosa do jeito que estava, não estou falando do povo, tá? Antes que apareça algum retardado para falar encher o saco. Estou falando dos políticos, não do povo. Aí começou, não, nós queremos que isso, nós queremos aquilo, nós queremos isso, nós queremos aquilo, tá? Nós queremos não só dinheiro, nós queremos uma carta assinada de próprio punho do primeiro-ministro. Porra, o troço é da Segunda Guerra. O cara da Segunda Guerra já morreu. Então já dá para você ter uma ideia que eles estão querendo transferir responsabilidades, né, para as outras gerações. Aí eles falam, ai, mas nós queremos que a próxima geração seja uma geração assim, livre de tal coisa. Transferindo responsabilidade para os outros. Faz ideia um negócio desse? Por isso que eu falo, tem umas coisas bem loucas, tá? Mas continuando aqui. Em uma coletiva de imprensa após a reunião, Muto disse: ambos os países estão muito interessados nas medidas tarifárias dos Estados Unidos. Lógico, o senhor está tomando a rodela, né? E trocamos informações em reuniões separadas realizadas antes e depois dessa reunião. Discutimos nosso compromisso de promover completamente o livre comércio e trabalhar para garantir que o comércio internacional não seja prejudicado. Vamos ver, né? Eu fico meio pé atrás, não com a Coreia do Sul nesse ponto, mas com a China. Porque a China, ela sempre dá um adico doce que não sei o que, igual esse nosso dos frutos do mar do Japão. Fizeram um puta de um acordo para eles poderem começar a comprar os frutos do mar do Japão de novo. Pergunta se começou a comprar. Mas nem de longe. Tiveram acesso à usina nuclear do Japão, tiveram acesso a um monte de coisas juntamente com a Agência Internacional de Energia Nuclear ali, mas fazer o que eles tinham concordado não fizeram. Então você vê que a China, ela fala, mas ela não cumpre com as palavras dela. Isso é só um exemplo real que está acontecendo atualmente, tá? Então é muito tenso, como é que se fala assim, esse tratado, eu acho muito difícil esse tratado sair do papel, tá? Por causa desse tipo de coisa. Entre Japão e Coreia do Sul, tá? A coisa pode fluir mais tranquila, mas da China é tenso, tá? Não tem como. Com o presidente americano Trump anunciando esta semana que imporá tarifas recíprocas e as tarifas sobre automóveis, a atenção está voltada para o Japão, China e Coreia do Sul, os três países com maior volume de exportação para os Estados Unidos. Então, por isso que eu falei, os três estão com o fiofó na mão. Tá? Era muito mais fácil o Japão e a Coreia do Sul fazerem um tratado à parte, porque isso ia dar certo. Tá? Pelo menos o antigo presidente sul-coreano, ele estava muito empenhado em fechar laços com o Japão. Tá? Depois daquele problema que deu ali, né, que ele foi empichado e etc., só Deus sabe o que
como é que tá dando. Nem sei o que deu desse aí. Se ele foi realmente empichado, se ele não foi, eu parei de acompanhar. Porque ele tava na novela, que já tava dando nos nervos. Aí eu parei de acompanhar. Mas ele tava muito empenhado. Então nessa parte tava muito bacana. Tá? Dependendo de fechar negócio de novo ali. Mas apesar que os coreanos com aquela ideia, que o Japão lesou, nós queremos isso, nós queremos aquilo, eles estavam boicotando os produtos japoneses. Tá? Tanto que saiu vídeos falando assim, não compre nos próprios combines, tá? E supermercados japoneses, né, coreanos lá, cartaz lá dentro, nas gôndolas, onde tem os produtos japoneses escrito, ó, não compre produtos japoneses, compre produtos coreanos, por causa disso. Aí tá lá a latinha da Kirin, etc. Né? Então você vê que foi um boicote também assim, direto, né? Teve. Da perspectiva americana, Japão, China e Coreia do Sul são todos países com déficits comerciais e estão sendo forçados a responder às medidas tarifárias impostas pelo Trump. Aí o que é no caso da China? Em relação à China, o governo Trump aumentou as tarifas adicionais sobre os produtos chineses para 20% nesse mês. Só que o grande problema disso, o que é? Não é só os 20%. Porque já tinha tarifas, em cima dessas tarifas, mais 20%. Tá. Enquanto o governo chinês anunciou que imporia tarifas adicionais sobre alguns produtos agrícolas americanos a partir do dia 10 desse mês, levando preocupações de que o atrito comercial se intensificará. Tanto que a China falou assim, não, pode vir Estados Unidos, nós estamos prontos para você para brigar de qualquer forma. Do que você quiser a gente briga. Então você vê que a coisa não é bem assim, né? Por mais que os caras se mostraram peitudos, para estar fechando como um tratado assim, logo com o Japão, tá? Que está em déficit pra cacete. E outros países, sinal que a rodela apertou, né? O presidente Trump indicou sua intenção de usar a redução de tarifas adicionais como moeda de troca para fazer que o governo chinês aprove a aquisição das operações nos Estados Unidos do aplicativo chinês compartilhado de vídeos TikTok por empresas americanas. É aquela velha história. O Trump está querendo, né, forçar a venda do TikTok nos Estados Unidos. As operações do TikTok nos Estados Unidos. E que alguma empresa americana compre, né, o TikTok. Por que disso? Porque ali eles vão poder ver realmente o que o TikTok estava mandando em relação de informação dos Estados Unidos para a China. Aí nisso dá aquela mais, como é que se diz? Munição para o inimigo apontar o dedinho, olha lá, tá vendo? Você tá me sacaneando, você tá roubando dados, informações dos Estados Unidos, etc. Né? Então tá nisso. Tá? Vamos lá. Coreia do Sul. Enquanto isso, o presidente Trump pede às montadoras que aumentem a produção nos Estados Unidos. A montadora sul-coreana Hyundai anunciou que investirá um total de 21 bilhões nos Estados Unidos, o equivalente a 3 trilhões de ienes. Olha só, é muita grana. Tá? No entanto, 2 dias depois, o presidente Trump anunciou oficialmente que as tarifas adicionais sobre os carros importados, incluindo carros da Coreia do Sul. Tá? Uma reunião de emergência foi realizada na Coreia do Sul entre os setores público e privado para discutir as futuras respostas, com a presença das autoridades, dos ministros e agências governamentais relevantes, bem como dos executivos da Hyundai. Então você já sabe que a Hyundai, a parte de exportação, ela vai estar abandonando a Coreia do Sul para poder montar tudo lá, como é que se fala assim, nos Estados Unidos. Essa parte de exportação para os Estados Unidos, tá? Tem muita gente que, como é que se diz, confunde muitas coisas. Então o que a gente está falando? Nós estamos falando dos Estados Unidos. Tá? Não é que vai deixar de fabricar carros de exportação para o mundo inteiro. Não, nós estamos falando só dos Estados Unidos. Então só as exportações para os Estados Unidos. Foi como eu trouxe num vídeo passado. Que o volume, o montante do volume que a Toyota aqui no Japão exporta para os Estados Unidos é 530 mil carros. Então você vê que pelo menos, dependendo, para os Estados Unidos vai ter pelo menos 530 mil carros montados no Japão. E é isso que as pessoas não entenderam. Claro que vai continuar com as linhas de montagem para exportação, no caso, para os outros países.
Mas em relação para os Estados Unidos, não. Tá? Caso a Toyota invista lá. Por que disso? Porque a Toyota tem fábricas no Canadá, tem fábricas no México também. E essas fábricas vão sofrer. Porque é 25 lá no México, 25 lá no Canadá, mais 25 sobre o aço e alumínio no Canadá, no México. Então a Toyota vai sofrer. Ela vai tomar um grande baque. E tem uns doidos que estão achando que não vai. Tá? Então ela vai tomar baque, vai. E é nisso que, dependendo, se a Toyota, para ela não perder a fatia de mercado que ela já tem no mercado americano, ela vai ter que montar uma fábrica lá. Uma grande fábrica. Se ela já não tiver. Então, com isso, o que vai acontecer? As operações do Japão para os Estados Unidos vão ser voltadas para lá. Então, o que vai acontecer? Gradualmente, as operações para os Estados Unidos, para o mercado estrangeiro, em relação no Japão, vai diminuir. Então, dependendo, não vai ter, como é que fala assim, emprego para todo mundo. Nessa parte de as fábricas que fazem montagens de carros para o estrangeiro. Então, por exemplo, vai ter, tem fábrica, no caso, eles estão montando esse comércio, esse tratado de livre comércio agora, com a China, por exemplo. Vamos mandar tantos carros para a China, beleza. Claro que não vai chegar a ser um montante dos Estados Unidos, porque a BYD lá tá bombando. Tanto que já gravei matérias mostrando que a Toyota estava tomando prejuízo na China. E parece que ia ter uma fábrica que eles iam desativar na China por causa desse tamanho, desse prejuízo, etc. E a mesma coisa vai acontecer em relação à Coreia do Sul. Então, de início, muita gente, não vai ter isso não. Não vai? Então tá, espera. Porque eles vão começar a ver o tamanho do montante que vai ser cortado de exportações. E nisso eles vão ver o tamanho da quantidade de pessoas que eles precisam para as fábricas. Como, por exemplo, pode ser que eles cortem 1/3 de início agora, ou um pouco menos, das pessoas que trabalham em fábricas que montam carros para o exterior. A não ser que esse tratado de livre comércio entre os 3 países dê muito certo e aumente muito o volume de venda para a Coreia do Sul, né? Porque por causa da China não vai, isso é certeza, mas para a Coreia do Sul. Aí nisso vai fazer uma certa manutenção dos empregos das pessoas aqui, o que não vai ser para todo mundo também. Tá? Porque não tem como a Coreia do Sul comprar 530 mil carros, o que seria o mesmo volume para os Estados Unidos. Porque o Japão não procurou novos parceiros comerciais. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Tá? Então não vai ter volume de venda para todo mundo. E nisso não vai ter como. Só que isso vai ser feito de uma forma gradual. De acordo que os pedidos forem diminuindo, porque agora eles têm um certo número de pedidos. Então eles têm que honrar esses pedidos. Mas depois que esses pedidos forem honrados e os novos forem aparecendo, eles vão ver que o tamanho da queda. E essas quedas é que vão começar a aparecer os cortes. E é nisso que eu já venho alertando. Dependendo da situação, se você tomar corte na parte automobilística, não tente voltar para a área automobilística, porque vai estar muito ruim. Vá para outra área. Tá? Ou vai para a parte de alimentação, parte têxtil, né? Sei lá para onde, construção civil, sei lá. Vê o que dá para você fazer. Mas não tente voltar, porque senão você vai voltar para uma área que está em risco, que você vai correr o risco de ser demitido de novo. Tá? Então é tenso pra caramba. Tá? Mas continuando aqui. Ao lado do Japão agora. Enquanto isso, né, o ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão, Muto, se reuniu com o secretário do Comércio americano, o Rudnick, e outros para solicitar que o Japão fosse excluído das medidas tarifárias sobre os automóveis e outros produtos, mas não recebeu uma resposta positiva, claro. E eu noticiei isso aqui bem no dia que ele foi lá. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Eu ainda falei no vídeo, não saiu nada. Então ele deve ter recebido um grande não na cara. Aí depois passou um certo momento, saiu a matéria, que ele recebeu um grande não na cara. Né?
Após o anúncio formal do presidente Trump sobre as tarifas adicionais sobre os carros importados, altos funcionários do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, né, e ministros das Relações Exteriores, mais uma vez pediram que os altos funcionários dos Estados Unidos excluíssem o Japão das tarifas. Porque eles estão com o fiofó na mão. Porque, como foi dito na outra matéria, a espinha dorsal do PIB do Japão é a exportação de carros para os Estados Unidos ali. Se eles fizerem isso, vai dar uma pancada na economia muito grande. Tá? E essa pancada na economia, o que é? Vai ser demissões, não gerações de impostos e etc. Porque como é que se fala assim? A moral do primeiro-ministro aqui no Japão já está em baixa. Então, se eles não fizerem alguma coisa para melhorar, isso só vai piorar. Então, se aumentar, como é que se fala, ainda mais o desemprego no Japão, o pau vai torar. Tá. Mas, continuando aqui, que excluísse o Japão das tarifas, e o ministro Muto indicou sua intenção de agilizar a consideração de medidas para ajudar as empresas japonesas afetadas pelas tarifas em relação ao seu fluxo de caixa. Então você vê que grande provavelmente, eu vou até ler de novo, para ver se aquelas pessoas que têm problema cognitivo entendam. Olha só. E o ministro Muto indicou sua intenção de agilizar as considerações de medidas para ajudar as empresas japonesas afetadas pelas tarifas em relação ao seu fluxo de caixa. Então, grande provavelmente, o Japão vai dar uma ajuda para essas empresas, ou eles vão fazer programas de financiamento para melhorar as vendas dos carros aqui dentro. Você vê que eles não têm nada certo ainda. São só planos, né, para isso. E não tem muitos planos. É só isso. Ou eles vão dar dinheiro para as empresas, ou eles vão fomentar a compra de carros aqui dentro, para continuar girando a manutenção dos empregos das pessoas. O que não vai ser para todo mundo também. Tá? Porque o povo aqui tem muita gente estrangulada e tem muita gente que não vai ter dinheiro para comprar um carro novo. Tá? Para entrar em novos endividamentos. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa vai pegar pro lado de cá. Por mais que tenha uns doidos que vivem em Nárnia falando que não. Tá? Mas vamos lá. Próxima matéria aqui. Isso aqui saiu na mídia também. Tá? Olha só. アメリカのワシントン・ポストは29日、今月中旬に国防総省内で共有され、ヘグセス国防長官の署名が入った暫定的な国家防衛戦略指針とされる文書の内容を伝えました。それによりますと、優先事項として中国による台湾侵攻の阻止やアメリカ本土の防衛の強化が挙げられているということです。Vamos lá. Vocês viram que na primeira matéria, tá, era um tratado de livre comércio entre Japão, China e Coreia do Sul. Só que me veio um representante americano para o Japão já para poder conter o perigo chinês. Então você acha que esse tratado vai dar certo com o Japão nisso? Com os Estados Unidos forçando o Japão a fazer alguma coisa? E a China vendo que o Japão está fazendo alguma coisa contra ela? Você acha que esse tratado vai sair do papel? Mas nunca. Você viu que está desde 2012 em negociação. E os americanos fazem um troço desse, o Japão vai se lascar ainda mais. Por isso que eu falo que nesse ponto o Japão ele tinha que dar uma desmamada dos americanos. Tá? Claro que o Japão ele tem um grande alvo nas costas. Tá? Por que disso? Porque o Japão ele fez muita merda aqui na Ásia, tá? Na época da guerra, etc. Mesmo antes da guerra, o Japão havia invadido a Coreia do Sul, já havia invadido as Coreias, né? Invadiu a China. Não vou passar pano. O Japão fez muitas atrocidades, isso mesmo antes da guerra, com essas invasões que o Japão fazia. Tá? Tanto que tem muito ressentimento anti-Japão aqui na Ásia por causa disso. Porque o Japão fez muita merda. Tá? Mas vamos aqui. Um importante jornal americano informou que um documento interno preparado pelo Departamento de Defesa listou a prevenção de uma invasão chinesa em relação a Taiwan, com uma prioridade, e também incluiu
pressionar aliados do leste asiático e na Europa para arcar com os custos do setor de defesa. O Washington Post, um importante jornal americano, relatou o conteúdo de um documento que supostamente é uma orientação estratégica provisória de defesa nacional, que foi compartilhado com o Departamento de Defesa em meados de março e assinado pelo secretário de Defesa americano. De acordo com o documento, as prioridades incluem impedir uma invasão chinesa de Taiwan e fortalecer as defesas do continente americano. E ao fazer planos de guerra, eles considerariam apenas um conflito com a China, enquanto a ameaça russa seria abordada principalmente pela Europa. Então você vê que quem vai se lascar na Ásia em relação à China é o Japão. E quem vai se lascar na Europa em relação à Rússia é a parte europeia ali, né? Então já dá para você ter uma ideia que, entre aspas, os Estados Unidos quer cantar de galo, mas cadê as presenças ali, né? Porque ele mesmo está falando para os países aumentarem sua parte bélica para eles ficarem, entre aspas, meio que de fora. Safadeza, né? Mas continuando aqui. Por isso que esse tratado Japão e Estados Unidos da Segunda Guerra, que depois daquela fala do Trump, tempos atrás que eu mostrei num vídeo aqui, ficou meio em xeque. Tá? Ficou um troço meio perigoso. O relatório também afirma que o acordo inclui pressionar aliados na Europa e no Oriente Médio e no leste asiático para arcar com os custos adicionais de defesa para impedir a ameaça russa, né? No caso, a ameaça da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte. O governo Trump disse que a Europa deveria empenhar seu papel maior na situação da Ucrânia e na região do Indo-Pacífico e pediu a Taiwan que aumentasse significativamente seus gastos com defesa. Indicou seu desejo de trabalhar com os aliados como o Japão para aumentar a dissuasão contra a China. Nessa parte de Taiwan eu concordo. Tá? Se Taiwan está sofrendo o risco de ser invadido, ele tem que realmente aumentar seu poderio bélico. Tá? Não deixa na mão dos outros. Ele mesmo tem que aumentar. Só que no caso o Japão se comprometeu já publicamente, o Kishida veio a público e falou: se acontecer alguma coisa o Japão vai ajudar. Aí então fudeu. Né? Então já houve um comprometimento a público que se acontecer alguma coisa com Taiwan, o Japão vai lá ajudar. E foi nisso que a China mandou um míssil no mar do Japão. Aqui, ó, cala a boca que quem manda aqui sou eu. Mandou um míssil. Tá? O Japão fez uma coisa, mas nem de longe. Tá? O Japão ficou só olhando assim, mandou um míssil em nós, né? E agora, o que nós faz? Nós faz nada. E não fez nada. Tá? Por isso que eu falo que nessa parte, o Japão não está com muita moral. Tá? Nessa parte militar. Por mais que o Japão tente aumentar seu poderio bélico, ele não tem, desculpe falar, ele não tem condições de arcar com uma guerra em relação à China. Se tivesse uma guerra contra a China hoje, o Japão perderia. E feio. Tá? Por isso que realmente tem que se tomar muito cuidado. Tá? Por isso que eu não sei o que está acontecendo nos bastidores, mas está saindo informações. E essas informações já vou trazendo para você. Só que nisso aqui já mostra que o governo Trump ele falou demais. Tá? Em relação àquelas outras matérias que eu já havia trago, ele percebeu o tamanho da cagada que ele fez. Tá? Mas continuando aqui, mais uma matéria que saiu na mídia. 初めて対面で行われた中谷防衛大臣とヘグセス国防長官の会談。両氏は中国による東シナ海などでの力や威圧による一方的な現状変更の試みに反対するとともに、日米同盟の抑止力と対処力を一層強化していく必要があるという認識で一致しました。その上で、自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部の発足に合わせ、在日アメリカ軍でも統合軍司令部の設立に向けたプロセスが始まったことを確認しました。Tá bom, né? Vamos lá, senão vai dar problema. O Ministério da Defesa Nakatani se reuniu com o secretário de Defesa americano no Ministério da Defesa no Japão e concordou em fortalecer ainda mais as capacidades de dissuasão e resposta em relação à aliança Japão e Estados Unidos.
por meio de medidas que incluem a melhoria do comando de controle e as forças de autodefesa e os militares dos Estados Unidos. Hoje você percebe por que o Japão reuniu as 3 forças numa cadeia de comando só. Por isso que eu falo que quando tem algumas medidas que parecem que não tem sentido, alguma coisa nos bastidores está rolando. Por isso que às vezes vale a pena passar esse tipo de matéria. Pode ser naquele momento, pode ser não matéria não relevante para o momento, porque causa mais perguntas do que resposta, mas agora veio a resposta. Então você vê que o secretário de defesa americano ele veio até o Japão, tá? Para poder se sentar com o ministro da defesa japonesa, para poder meio que reatar a cagada de matérias passadas, falando que o Pentágono ali estava pensando em descartar o Japão, sair fora do Japão e etc. Então você vê que para poder remediar as burradas vieram até aqui. Então já dá para você ter uma ideia que o governo Trump ele está meio perdido. O governo Trump não está com toda essa força não, porque se ele tivesse com essa força, ele ia dar um basta pro Japão. Falar, não, Japão que se vire aí, tá? Nós vamos levar nossa vida aqui. E o negócio não é bem assim. Então você vê que o governo Trump ele tá meio assim, tá? Já com os medinhos dele já, principalmente com perigos de recessão nos Estados Unidos, etc. Antes que alguém fale alguma coisa, eu só vou dar uma dica. Quando der recessão nos Estados Unidos, por exemplo, o dólar não vai cair, o dólar vai subir. Tá? Por quê? A moeda, como é que fala assim, de reserva mundial, no caso, seria o que é? O dólar. Você vê que os países têm suas moedas, mas o dólar é aquela outra moeda que é feito para negociação. Então, quando começar a dar problemas de recessão, vai todo mundo querer o quê? Comprar dólar. E nisso comprando, o que vai ter o quê? Valorização do dólar. Então, quando começar a dar problemas de recessão, pintar altas valorizações do dólar, você já sabe o que está acontecendo. Tá? Porque quando você vê que deu recessão no Brasil e em outros países, a moeda desvaloriza. Mas no caso do dólar, como o dólar é usado para transações internacionais, vai acontecer o contrário. Vai acontecer a procura do dólar e ele vai dar a subida. Tá? Da mesma forma que o ouro. Você percebeu que o ouro está subindo muito? Está chegando máximas históricas, etc. Você fique atento, porque vai ter alguma coisa no mercado que não está legal. Aí o que acontece? O ouro ele é usado para reserva estratégica. Então as pessoas vão lá e compram muito ouro. Porque se der algum problema, eles podem pagar em ouro. Tá? Então já dá para você ter ideia do que mais ou menos são os termômetros de mercado sobre os problemas. Tá? Então não vai esperando que se der uma recessão o dólar vai cair. Não, muito pelo contrário, o dólar vai subir. Tá? Mas, continuando aqui. O ministro da Defesa Nakatani se encontrou com o secretário de Defesa americano, né, pela primeira vez pessoalmente no Ministério da Defesa, e começaram uma reunião declarando: o Japão e os Estados Unidos gostariam de continuar trabalhando juntos para concretizar uma Indo-Pacífico livre e aberta. Então você vê que os americanos, para tentar remediar a burrada que eles fizeram, eles vieram até aqui. Os dois líderes se opuseram às tentativas da China de mudar unilateralmente o status quo por meio da força ou coerção do Mar da China Oriental e outros lugares. Sim, a China está fazendo isso. Tá? E concordaram que é necessário fortalecer ainda mais as capacidades de dissuasão e resposta da aliança Japão e Estados Unidos. O que a China está fazendo? A China falou, isso para começar, a China falou que as ilhas Senkaku do Japão é dela. Então ela manda navio direto aqui, invadindo como é que se fala assim, o mar do Japão. Isso para começar. A China ela mudou a carta náutica da parte do mar da China Oriental, falando que aquilo ali tudo é dela e ela já mandou para a ONU essas cartas náuticas mudadas. A ONU fez alguma coisa, mas nem de longe.
Por isso que eu falo para você que a ONU e bosta é a mesma coisa. Desculpa o termo, não tem outra palavra para falar. Tá? Porque a ONU ali está vivendo de grana, como é que fala assim? De doação, porque falar que ela tem poder de palavra, de ação, não tem. Você viu que a Rússia invadiu a Ucrânia, a ONU tentou fazer alguma coisa, os russos só deram o dedão do meio o dedo médio para a ONU. Aqui para você. Né? E outros lugares também. Aconteceu o grande problema lá como é que se fala? Lá em Israel, a ONU tentou falar alguma coisa, Israel só deu um dedão do meio para a ONU. Por isso que o Trump falou, não, nós vamos ficar numa organização dessa para quê? Besteira. Tá? Então você vê que ele está tirando dinheiro daqui, tirando dinheiro dali, por quê? Você vê que nada resolve. Então se é para fazer no nada resolve, eu tiro meu dinheiro, resolvo eu mesmo. Tá? E nisso ele está tentando cortar despesas também. O Dodge, para quem não sabe, tá? Ele está cortando despesas, porque o governo americano está endividado até o talo, até a tampa da cabeça, por causa dos títulos americanos. Só que os títulos americanos ele tem vencimento. E os vencimentos estão chegando, as datas de vencimento estão chegando. Eles têm que começar a pagar. Então, se eles não cortarem despesas para aumentar, como é que fala assim, o caixa deles, os Estados Unidos vai estar com um grande problema. E se ele for taxado de caloteiro, você vai ver o tamanho do problema que dá. Só que eles têm, como é que se fala assim, o poder de imprimir mais dinheiro. Eles poderiam imprimir mais dinheiro, igual que o Japão faz, de uma forma assim, descancarada, eles poderiam. Só que se eles imprimissem mais dinheiro, eles aumentariam ainda mais a dívida. O que seria de uma forma burra. Então eles têm que conter gastos, cortar gastos para poder aumentar o caixa. É isso que o Brasil deveria ter feito, mas ele não fez. Tá? O Brasil deveria ter cortado gastos, que você vê que os gastos estão cada vez maiores no Brasil. O governo está gastando cada vez mais. Aí ele joga a culpa na Faria Lima. Ele joga a culpa no empresário. Mas não, você vê que a culpa é do próprio governo. Porque o governo não está enxugando o caixa dele para poder pagar as dívidas dele. E nisso o que acontece? Ele aumenta a taxa de juros. Só que o que está acontecendo? No Brasil, o Banco Central brasileiro, ele aumenta a taxa de juros para diminuir o consumo. Só que vai o governo brasileiro, ele incentiva o consumo. Porque muita gente não sabe o que significa inflação. A inflação nada mais é que você tira o poder de compra para você diminuir o termômetro de consumo. Porque se você diminuir o termômetro de consumo, ali, na teoria, teria que entrar num patamar mais tranquilo. Tá? Como é que fala assim? Os juros depois, consequentemente, cairiam. Tá? Iria começar aquele pequeno movimento de deflação, que eu já expliquei no outro vídeo, não vou explicar nesse. Tá? E nisso iria, na teoria, fazer essa regulação da economia daquele local. Mas você vê que não é assim que funciona. Por quê? Um banco central vai para um lado, o governo vai para o outro. Faz sentido? Não faz. Então isso só tende a coisa a subir. Tanto que já tem prospectos, tanto que no Brasil agora, a taxa de juros está em 14,25. Já existem prospectos para a taxa de juros chegar a 15 até o final do ano. Parece que vai ter mais dois pequenos aumentos ainda. Tá? Diz a lenda. Então você vê que o negócio vai ficar tenso. Em vez de melhorar, só está piorando. Por isso que investir, no caso no Tesouro Direto agora, é muito bacana, dependendo da situação. E dependendo da situação, da forma que for, você pegar um pré-fixado, você vai dar risada até aqui. Porque dependendo da forma que você pegar seu pré-fixado, e dependendo do que acontecer nas eleições de 2026, você tem até a capacidade de quase dobrar, se não conseguir dobrar o seu investimento ali.
Tá? Então tem que ficar muito esperto nesse ponto. Tá? Por isso que nessa parte, marcação a mercado importa muito, e outros pequenos detalhes que tem muito, como é que se fala, influenciador que fala de investimentos, não fala. Tá? Porque eu não sei se não fala, não sei se porque não conhece, não sabe usar marcação no mercado ou algo parecido. Tá? Mas isso faz toda a diferença. Tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado nessas partes também. Tá? Para não perder grana. Com pré e pós fixado. Tá? Na parte do tesouro direto ali. Mas continuando aqui. Além disso, como uma iniciativa concreta, confirmamos que para melhorar o comando e o controle da JETAI, no caso assim, a Força de Autodefesa, né, do Japão, tanto que existe até um anime, tá, da Força de Autodefesa ali, que é um anime até bacana, por sinal, um anime antigo, tá? Ele chama Gate, tá? O anime é bacana pra caramba, tá? Ele mostra até um pouquinho ali também de interesse de conflitos e de países em relação ao Japão. É umas coisas bem bacanas assim, tá? Como é um anime antigo, dependendo, é difícil para as pessoas acharem, mas eu recomendo. Quem puder assistir, esse anime ele é muito bacana. Tanto que tem um outro anime também, chamado Blackmail, tá? Blackmail Company, se eu não estou enganado. E esse fala sobre as falcatruas de mercado. O autor do anime, ele pegou as falcatruas de mercado que são mais conhecidas, e ele jogou dentro desse anime para poder mostrar para as pessoas o quão o mercado corporativo pode ser sujo. Mas é muito bacana, tá? É um anime muito didático, assim, então tem umas coisas bem bacanas, tá? Mas continuando aqui. Então o controle da JSDF, no caso assim, a Força de Autodefesa do Japão, ou no caso a JETAI, e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Um processo foi iniciado para estabelecer um comando de forças conjuntas dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos, no Japão, em linha com o lançamento do Comando de Operações Conjuntas japonesas, que fornecerá o comando centralizado da Força de Autodefesa do Japão. Então hoje nós sabemos o porquê que unificou os três poderes do Japão, no caso assim, Exército, Marinha e Aeronáutica, para uma cadeia de comando só. Porque essa cadeia de comando só, ela vai ficar subordinada aos americanos. Então você viu que o Japão baixou a cabeça mais uma vez para os americanos. Mas, continuando aqui, os dois países também concordaram em aumentar sua presença na região do sudoeste do Japão por meio de treinamentos conjuntos e outros meios. Além disso, em termos de cooperação na área de equipamentos, os dois lados concordaram em acelerar os esforços para a produção conjunta de mísseis ar-ar de médio alcance, tá? E mísseis ar geralmente são lançados do ar, tá? E o Ministério Nakatani expressou sua intenção de considerar também a produção dos mísseis de navio ar SM-6. Além disso, os líderes concordaram que o Japão e os Estados Unidos desempenhariam um papel central na promoção do compartilhamento de informações e de cooperação operacional com os países da Austrália, Filipinas e Coreia do Sul. No caso da Austrália, que eu já venho falando em alguns vídeos, tá? Que a China está caçando briga com a Austrália ali, por causa da parte de importação e exportação, já estava dando atrito, já o troço estava ficando meio feio, tá? Filipinas porque a China estava invadindo ali, ó, o mar ali, querendo tomar o mar, aquela parte das Filipinas para ela também. Então ela está tentando mudar o status quo ali na parte da força. No caso da Coreia do Sul, não faço nem ideia o que está acontecendo entre a China e a Coreia do Sul. Tá? Mas você vê que o troço está ficando esquisito ali, né? Em relação aos gastos de defesa do Japão, o ministro Nakatani explicou que os esforços para fortalecer drasticamente as capacidades de defesa e declarou: é importante que procedamos com base em nosso próprio julgamento e responsabilidade. E em resposta, o secretário, né, expressou sua compreensão. O Japão exerce toda a causa? Não, com certeza não. Por quê? A partir da hora que os Estados Unidos ele bloqueou a ajuda para a Ucrânia, ele parou de fornecer material. E o que aconteceu? A indústria bélica dos Estados Unidos vai entrar em paradeiro.
E fala assim, porra, nós estávamos vendendo pra caramba, agora nós não vamos vender nada. O que vai acontecer com a nossa economia? O que vai acontecer com nossos empregados? Com nossos trabalhadores? É nisso que agora eles estão fazendo. Eles estão forçando os outros países a aumentar a presença bélica. E nisso que acontece? Muitos vão comprar dos Estados Unidos. Então você vê que existem muita safadeza nesse meio também, né? Não existe ponto sem nó, tá? Por mais que as pessoas achem, estão fazendo coisa por benevolência. Não, não é, tá? Nunca vai achando que é por benevolência sem lucro próprio, porque existe o lucro. No início da reunião, o ministro da Defesa Nakatani e o secretário-chefe de Defesa americano disseram: nossa aliança está mais forte do que nunca. Para poder remediar a bosta que eles falaram no vídeos atrás. O presidente Trump tem sido claro sobre nosso ótimo relacionamento com o Japão e que é a pedra angular da paz e da segurança do Indo-Pacífico. Não é o que o Trump falou. Porque o Trump falou assim, quem foi que assinou esse tratado que os Estados Unidos está perdendo em relação ao Japão? Com esse tratado. Esse tratado não é justo. Tá lá, no vídeo que eu trouxe. Por isso que eu falo pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho ali, pra você receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. Porque você vê que o Trump às vezes fala bosta, depois ele tem que remediar as coisas. Só que não é ele que vai remediar. Ele manda os subalternos dele remediar a coisa, né? Juntos expandiremos a segurança e a prosperidade do Japão, né, e dos Estados Unidos. Então você vê que não fala, juntos expandiremos a segurança e a prosperidade do Japão e dos Estados Unidos. Não é a segurança da Ásia. Você vê que a própria palavra já denuncia o intento. Não é a segurança da Ásia, não é a segurança dos países. É a segurança e a prosperidade do Japão e dos Estados Unidos. Então você vê que começa de uma forma, mas você vê que a coisa fica bem estranha. Se você saber analisar ali, como é que se fala assim, o contexto da situação. Ele acrescentou: estou ansioso para discutir as necessidades de dissuasão confiável na região, incluindo através do Estreito de Taiwan, é onde que a China está ali concentrada. O Japão é um parceiro essencial para dissuadir a agressão militar da China comunista. Os Estados Unidos estão se movendo rapidamente para reconstruir a dissuasão na região e ao redor do mundo. Então já dá para você ter uma ideia que os Estados Unidos ele vai aumentar o poder ali, tá? Em relação à parte global. Estou ansioso para aprender mais sobre como o Japão fortalecerá de forma semelhante sua dissuasão contra a guerra e investirá em sua defesa para garantir um futuro livre. Então já dá para você ter uma ideia que aquele passo que o Kishida fez de não entrar na OTAN foi um passo muito burro. Ele deveria ter entrado na OTAN. Na época que o secretário-chefe da OTAN ofereceu para o Japão entrar. Então você vê que o Kishida ele fez um passo muito burro. Apesar que o Kishida ele fez uma política toda burra, do início ao fim. Tá? Por isso que ele saiu fora. Por isso que ele foi chutado do cargo de primeiro-ministro. Não outra palavra, ele foi chutado. O próprio partido dele chutou ele. Tá? Tanto que você vê que mal se fala do Kishida hoje em dia. Por causa desse tipo de coisa. Porque se o Kishida tivesse entrado como representante da OTAN no Pacífico aqui, como é que se diz? A China ia, de começo, ele ia ficar, porra, que não sei o que, ele ia gritar e ia pular dessa altura. Mas no caso de ataque, ele já pensaria 2, 3 vezes. Porque se ele atacasse ao Japão, por exemplo, toda a OTAN tem que entrar. Só que agora, se tiver uma guerra do Pacífico aqui, por exemplo, em relação à OTAN, em relação a Taiwan, ele só tem os Estados Unidos de defesa e a Coreia do Sul, não tem mais ninguém. Porque os outros países, Filipinas, eles não têm poderio para segurar uma China. Mas nem fazer cosquinha. Então o Japão agora ele está sozinho, só com os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos está longe, ele só tem as bases aqui. Então até chegar produtos americanos, né, para reforço, etc., acabou. Não tem o que fazer. Já era Japão. Por isso que se o Japão tivesse entrado na OTAN ali na época do que
que a OTAN tinha sugerido, por causa do que o Kishida recusou, né? O Japão hoje estaria numa posição muito mais tranquila em questão de segurança. Então você vê que uma decisão do primeiro-ministro põe tudo a perder, né? É tenso pra caramba, né? É a mesma coisa, a decisão de um presidente, no caso o presidente do Brasil, em relação aos brasileiros, tá? Põe tudo a perder. Igual esse negócio do empréstimo consignado do FGTS. Pô, o cara tá emprestando o próprio dinheiro das pessoas, e ainda as pessoas têm que pagar juros pelo próprio dinheiro. Faz sentido um troço desse? Que presidente que é esse que faz um troço desse? Pô, o cara, o dinheiro é dele. É só ele dar o dinheiro pro cara. Mas não, eu vou te emprestar dinheiro a juros de 3%. Numa média de 3%. Então, praticamente, dependendo da situação, ele dobra o que ele tem que pagar. É tenso pra caramba. Vê se um presidente desse está pensando no povo. Mas nem de longe. Tanto que já falaram que o presidente brasileiro ali, o Lula, ele é o pai dos banqueiros. Porque os banqueiros deram risada até aqui. Porque eles vão conseguir dinheiro de empréstimo. Eles vão conseguir emprestar dinheiro sem usar o dinheiro deles e com risco zero. Então, o que vai acontecer? A arrecadação dos bancões vão crescer dessa altura. É uma coisa muito inteligente que o Lula fez, né? Mas vamos lá. Mas continuando aqui, porque já vai dar o tempo de encerrar o vídeo aqui. Após a reunião de defesa na Catane, né, o ministro da Defesa e o ministro da secretário de Defesa americano realizaram uma coletiva de imprensa conjunta dizendo: a reunião foi um grande sucesso, embora não falemos a mesma língua, entendemos quais são as ameaças. Ele acrescentou que a reunião de hoje consolidou a força extraordinária da aliança Japão e Estados Unidos. Está claro que a aliança é a pedra angular da paz e da segurança da região Indo-Pacífica. Tá? Sobre o estabelecimento de um comando conjunto pelas forças dos Estados Unidos no Japão, que teria autoridade de comando operacional, o secretário americano disse: gostaria de anunciar que iniciamos a primeira fase. Isso melhorará a nossa capacidade de coordenação de operações com o lado japonês. Quando perguntado sobre as dissuasões sobre os gastos de defesa do Japão, ele disse: nenhum número específico foi discutido sobre os gastos de defesa do Japão. Estou confiante de que o Japão tomará a decisão certa sobre as capacidades de que se precisa. O Japão é um aliado exemplar e não tem dúvidas que continuará sendo assim no futuro. Mas também reconhecemos que todos precisam se esforçar mais. Quanto mais fortes formos em todos os lados, maior será a dissuasão e maiores serão as chances de paz ser alcançada. Tá. Então, já dá para você ter uma ideia. Só que como existe o raio da arma nuclear, quanto mais os países se armarem, menos os países que têm arma nuclear vão ter vontade de desmantelar as armas nucleares. Porque eles falam assim: eu tenho uma arma que é maior do que a dele. Então, para que eu vou tirar minha arma que é maior que a dele e ficar com a arma igual a dele? Eu não sou burro. Então, eu vou ficar com minha arma que é maior que a dele. Simples. Então, você vê que existem umas políticas que não são muito inteligentes, tá? Para quem prega o desmantelamento das armas nucleares. Mas, vida que se segue, né? Então, agora você já sabe como é que tá a coisa, tá pro lado de cá. Você vê que dependendo, o pau vai torar pro lado de cá. E é aquilo que eu sempre venho avisando. Começa a juntar o seu dinheirinho de passagem aí, tá? Porque se acontecer de estourar alguma guerra realmente, como tá saindo muitas notícias assim, você já tem uma rota de escape. Porque senão você não tem rota de escape. Você vai ter que passar tudo que o Japão passar. Tá? E dependendo da situação, se você morar perto de base americana ou base japonesa no Japão, você vai ter uma grande chance de você tomar coquinho junto. Tá? Infelizmente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo aqui do canal. Tá? E eu vou ficando por aqui e Maido.